Bom, turma, vamos dar continuidade aqui. Então, continuando a matéria, a gente vai falar sobre a questão do doador, né? Do transplante, terminar aquela parte do transplante. Então, falando de um doador de morte cerebral, existe alguns pré-requisitos, algumas questões, alguns passos a serem seguidos. Então, quando o paciente tem morte cerebral, primeiramente tem que constatar a morte cerebral, né? Então eles fazem um eletroencefalograma, né, para ver a atividade elétrica, e eles fazem outros tipos de exames clínicos para constatar a morte cerebral. Aí a equipe médica vai afastar qualquer tipo de doença que inviabilize o transplante desse rim, reconhecer a viabilidade do órgão a ser doado, então eles vão fazer uma análise desse órgão para ver se é viável a doação para a pessoa receptora, realizar as provas de compatibilidade, então essas provas de compatibilidade vão ser realizadas para que o receptor tenha total, uma porcentagem maior de aceitação desse rim, procurar o receptor, né, quem vai receber mais parecido e compatível com esse doador, vai enviar um órgão ao lugar da cirurgia do receptor, então assim, a gente tem tempo para esse órgão se manter estável, né, para ele se manter saudável, sadio. Então, o grande problema das questões de transplante é a gente tem uma lista de espera. Então, dependendo da região que essa pessoa veio a óbito, fez os testes de compatibilidade, tudo, fez todos esses pré-requisitos, esses protocolos, só que a pessoa está numa região X e a pessoa está muito distante para que possa levar esse órgão até essa pessoa, considerando ali aquela questão da lista do SUS. E aí eles vão avaliar tempo para convocar essa pessoa, porque às vezes essa pessoa não está internada, é uma pessoa que faz hemodiálise, então precisa contactar essa pessoa via telefone, né, dizer para se dirigir ao hospital para fazer o transplante renal. Às vezes não consegue contactar essa pessoa, às vezes essa pessoa está viajando, enfim, e aí essa pessoa acaba perdendo a oportunidade, ou pela distância, acaba não convocando essa pessoa e eles vão pulando a lista para achar uma pessoa mais próximo para que não perca esse órgão. Então não adianta tentar seguir uma lista, né, uma lista de transplante, dependente qual seja, se é renal, se é pulmonar, se é de fígado, enfim. Não adianta seguir uma lista se depois dos exames, das compatibilidades, existir um tempo hábil para acabar levando esse órgão até esse receptor e o médico, a equipe médica vê, né, que não vai dar tempo de chegar num tempo hábil para fazer o transplante. Então eles vão optar por pessoas mais próximas da onde está o órgão, né? Então, assim que o paciente ele vem a óbito e é conversado com a família e a família fala que ele é um doador ou que a família vai doar o órgão, na hora eles vão já ver na fila quais pessoas têm na fila para receber determinados órgãos, né? Então eles vão ver todos os órgãos possíveis e imagináveis e já vão deixar meio que em stand-by. E aí eles vão fazer, né, toda a compatibilidade de todos os órgãos para ver essa doação. E aí o que vai receber de fato são pessoas ali próximas para ele não perder o órgão. Então não adianta nada fazer todo esse processo e acabar perdendo esse órgão, né? Então é muito importante em todo transplante, seja doador vivo ou não, que o sangue e os tecidos sejam compatíveis. Então já a gente vira e mexe, fica falando da compatibilidade, né? Então, por que compatibilidade? Porque quanto mais compatível, mais semelhante, o órgão não vai ser rejeitado. Lembrando que esse paciente que vai receber esse rim, ele vai tomar medicamentos para o resto da vida.
Embora falam que a pessoa tem uma vida normal, eu digo que não é uma vida tão normal assim, porque esse paciente tem um rim que, por mais que seja compatível com ele, não era o próprio rim. Então, ele vai ter que ter uma dieta equilibrada, uma dieta pobre em sal, para não sobrecarregar esse rim. Ele vai ter que fazer acompanhamentos de exame, vai ter que ter uma hidratação muito mais eficaz, então uma ingesta de água para que esse rim possa funcionar. Então ele não vai poder ter uma dieta muito gordurosa. Então sim, há um certo cuidado, né? Então não é uma vida tão normal assim, né? Eles vão ter que ter uma vida regrada. Então, ingesta de álcool, enfim, todas essas questões, né? Então, como se prepara num transplante de um doador vivo? Então, é um processo, né, que o sangue segue o seguinte passo, né? Um processo que segue o seguinte passo. Então, contraindicação, seja de ordem física ou emocional, então eles vão ver essas indicações, contraindicações, comparar o grupo sanguíneo se são compatíveis ou não, verificar a compatibilidade de HLA, do receptor. É um exame que estuda como se fosse um exame de paternidade, sabe, para ver genes, enfim. Aí, a partir do terceiro mês, se inicia os exames durante 6 meses. Então, vai ter um controle aí durante 6 meses, a priori, tá? Isso vai depender de vários fatores. Às vezes, esses 6 meses é diminuído esse tempo, dependendo se o paciente ele já tem uma comorbidade, se ele já é hipertenso, se ele já é idoso. Então, esse tempo diminui, né? Principalmente para quem é hipertenso, porque a hipertensão está totalmente relacionada ao rim, né? Então eles vão avaliar as medicações e vão alterar durante esse tempo, e aí conforme vai ocorrendo tudo bem, se não há nenhum tipo de rejeição, se esse paciente não está apresentando febre, aí ele vai espaçando aí o tempo, tá? Aqui a gente vai falar sobre a hemodiálise. Então, o que é a hemodiálise? É um procedimento através de uma máquina que filtra, né, o sangue, fazendo parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. Então, na verdade, esses filtros aqui, ó, né, o sangue passa por esse filtro, aí aqui dentro há um monte de moléculas que absorvem toda a toxina. Essa toxina vai para uma bolsa coletora, como se fosse a urina, e vai ser desprezada, e o restante, que foi limpo, né, ele vai voltar de novo para o paciente. Então é a mesma coisa que o rim. Lembra que eu falei, na hora que o sangue sujo passa pelo rim, lá dentro tem milhões de néfrons. Esse néfron vai captar essas toxinas. O que for bom, ele vai reabsorver. Lembra? É filtração, reabsorção e excreção. Lembra daquele passo? E aí ele vai reabsorver. E o que não for bom, ele vai mandar através dos ureteres, né? Através até a bexiga, em forma de urina para ser eliminado. Então essa máquina vai fazer isso. O sangue sai por uma via, passa por essa cápsula, como se fosse os néfrons. Imagine que ele é o néfrons. Ele vai absorver toda aquela toxina ruim. Essa toxina vai sair para uma bolsa através de um líquido que seria uma urina, teoricamente seria uma urina, né? E o restante que é
próprio que está adequado vai ser mandado de volta por uma outra via para o paciente, tá? Qual que é a sobrevida média de um paciente, né, em relação à hemodiálise? Em média, gente, pela literatura, cada autor tem um pensamento, né? Fez um estudo e cada um tem uma forma de pensar em relação ao nosso quadro hoje em dia, em relação à nossa realidade hoje em dia. Mas, na literatura, em média, quem faz uso de uma hemodiálise, ele tem uma sobrevida de 10 anos em média. Em média, tá? Então quer dizer que pode ser que seja menos. Então, o que quer dizer? Que um paciente que tem um déficit de rim, onde ele não consegue fazer essa filtragem, onde ele não consegue ter a formação de urina e eliminar essa toxina, e ele vai ter que fazer hemodiálise, ele é obrigado a fazer uma hemodiálise, ele tem uma sobrevida de 10 anos. Ou seja, ele tem, vamos dizer assim, um tempo de 10 anos para conseguir um doador compatível, tá? Mas isso, gente, depende muito da questão se é um paciente que ele já tem muitas comorbidades, se é um paciente idoso. Então, imagina um paciente idoso que não se alimenta direito, que tem vários déficits de vitamina, que já tem pressão alta, que já tem diabetes e que tem vários fatores aí em relação a eletrólitos, cálcio, sódio, magnésio dentro do corpo. E ter que fazer hemodiálise 3 vezes por semana, que geralmente é o que é preconizado para fazer. A hemodiálise é feita 3 vezes por semana, terça, quinta e sábado, ou segunda, quarta e sexta. Então imagina, pegar esse paciente 3 vezes por semana, paciente idoso, cheio de comorbidades, que faz uso de vários medicamentos, que a diabetes não está controlada, que a pressão não está controlada. Então, e 3 vezes por semana sair da sua residência para fazer. Então, muitos pacientes que estão nesse estágio, né, de várias comorbidades e pacientes idosos, muitas vezes não conseguem por conta dessas comorbidades, né? Então, a gente fala aqui em média 10 anos, mas tem um monte de coisas relacionadas. Lembra que eu falei? O paciente, ele é o único. Então, o que é bom para um, talvez não seja bom para o outro. Por quê? Porque o paciente tem que ser avaliado unicamente. Então, tem pacientes que dá super bem, tem pacientes que não. Tem pacientes que têm comorbidades, tem outros que não. Tem pacientes que têm vários problemas de vitamina, outros não. Tem paciente que tem o fator idade, o outro não. Tem paciente que é atleta, ele tem uma predisposição fisiológica melhor, o outro não. Então, o paciente tem que ser tratado como único, né? Então, eu vou avaliar esse paciente, as condições deste paciente, ver como que são as funções desse paciente, como é que tá os exames desse paciente, né? E avaliar como um todo. Então, relembrando, pacientes usuários de drogas, pacientes que fazem uso de bebida alcoólica, fumante, isso atrapalha e muito, né? Então, aqui a imagem de um paciente fazendo hemodiálise, né? Então, aqui é uma fístula arteriovenosa, que a gente vai falar sobre ela depois. E para quem é indicada essa hemodiálise? Falência renal. Então, o que é falência renal? O rim não funciona mais. Então, eu tenho que entrar com um rim artificial. E a hemodiálise faz isso, o trabalho do rim. Insuficiência renal aguda. A aguda é quando o paciente teve uma perda significativa do rim, mas o médico acha melhor fazer hemodiálise, mas o rim dele ainda funciona. Uma porcentagem X, mas ainda funciona, tá? Aí às vezes o médico quer fazer esse exercício para estimular e melhorar um rim, por exemplo, pacientes que sofrem acidente de carro, que às vezes tem um trauma e lesiona
a bexiga, o rim. Às vezes, pela essa lesão, ele vai ter uma insuficiência renal aguda por conta de inflamação, por conta do trauma. Então, ele vai tomar anti-inflamatórios e às vezes essa função do rim ela diminui, mas ele ainda funciona. Ele funciona uma porcentagem, mas ele ainda funciona. Aí o que que o médico pode fazer e sugerir? Uma hemodiálise só para tentar resolver aquela porcentagem que não funciona, até esse rim melhorar ou não. Ou seja, ele pode melhorar, né? Acabar melhorando por conta desse trauma, ele acabar melhorando através dos medicamentos, dos antibióticos, enfim. Ou pode ser que, infelizmente, o trauma foi tão grande que foi só regredindo e esse rim passou a não funcionar mais, tá? Então, aqui é a insuficiência renal crônica, né, com estágio 5, perda progressiva e irreversível da função dos rins, e quando o rim funciona abaixo de 15%. Como que ele vai saber? Através do exame de ureia, de creatinina, clearance de creatinina, que são aqueles exames que eu falei para vocês anterior. Então, a diálise é indicada quando a função renal está bastante reduzida, em torno de 10% da função inicial, mas quando o paciente está com 50, 60, 70% da função, ele consegue ter uma vida normal, tá? Então, se o paciente ele teve uma perda progressiva, por exemplo, idosos têm uma perda progressiva da função renal. Então, às vezes, tem pacientes idosos que têm esses valores aqui de função renal. Só que eles conseguem viver super bem. Então, o médico vai avaliar e vai falar assim: olha, você não precisa de hemodiálise, porque ele está funcionando 50%, 60%, né, 70%. Então, não precisamos mexer nisso. Abaixo de 50%, que aí o médico vai começar a se preocupar, tá? Então, a hemodiálise tem complicações? Tem, inúmeras. Então, a gente vai falar sobre algumas complicações. Então, dor de cabeça, que é a cefaleia, cãibras. Ele tem uma queda na pressão arterial, então os pacientes que fazem hemodiálise, eles são monitorizados e avaliados a pressão arterial, porque pode dar hipotensão. Se for uma hipotensão severa, tem que parar a hemodiálise na hora. Muitos pacientes têm reação alérgica, náuseas, vômitos, calafrio, tem desequilíbrio de eletrólitos no sangue, que é sódio e potássio, apresentam convulsões devido da perda, né, dessas toxinas, e tem muita questão da hipovolemia, tem a questão da hipotensão, então eles têm convulsões, tá? Aqui a gente vai falar sobre FAV. O que é FAV, gente? É uma fístula, tá? É uma fístula, é uma ligação entre uma veia e uma artéria para criar um acesso por onde possa ser realizada a hemodiálise. Geralmente esse acesso é feito nos membros superiores, como antebraços, punhos, braços, pois o risco de complicação é menor do que os catéteres convencionais. E aí a gente vai falar depois do catéter de Shire. Então, geralmente é utilizado os catéter de Shire. Só que o catéter de Shire, gente, ele é de curta permanência. O que quer dizer curta permanência? Eu não posso ficar muito tempo com esse catéter. Então, exemplo, um paciente que está há um ano já fazendo hemodiálise, o médico não vai permanecer um catéter de Shire, porque os riscos de contaminação e infecção é maior, né? E a gente não quer que esse paciente pegue infecção. Então, eles vão optar por uma fístula arteriovenosa, tá? FAV, fístula arteriovenosa. É uma junção de uma artéria e uma veia para filtrar essa toxina e fazer o trabalho aí da filtragem do rim. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que o catéter de Shire. Uma via vai sair o sangue, vai passar pelaquela máquina da hemodiálise e por a outra via vai retornar esse sangue, tá? Limpo, né? Com menos toxinas aí. Aí aqui, ó, dá para ver como é que funciona. Aqui é uma veia, aqui é uma artéria.
Aqui, ó, tá saindo sangue do dialisador, ó. Tá vendo? Aqui o sangue indo pro dialisador. Então, o sangue está indo para o dialisador, ele vai pro dialisador, passa pela máquina e depois ele sai do dialisador e vai novamente para função arteriovenosa. Então pense assim, é um pouco complicado. Então, o sangue está entrando no dialisador, ó. O sangue está entrando no dialisador. Ele passa pelo dialisador. Esse dialisador vai captar toda a toxina ruim, vai eliminar numa bolsa, depois ele volta novamente para a veia. Está saindo de uma artéria cheio de toxina, que é o vermelhinho, cheio de toxina, passa no dialisador. Esse dialisador vai captar todas as toxinas, ele vai eliminar numa bolsa as toxinas, depois o sangue volta com menos toxina, limpo, e volta para a veia. E ele vai fazendo isso, tá? Quanto tempo faz uma hemodiálise? Geralmente é de 2 a 3 horas. Também depende de N fatores. Vai depender do quê? Vai depender se o paciente ele está com sinais vitais estáveis, se ele não está com nenhum tipo de alteração de temperatura, se ele não perdeu muito líquido. Então aí quem que vai avaliar é o nefrologista. Dentro da hemodiálise sempre fica um nefrologista. É ele que vai determinar quanto que o paciente vai ter de perda ali, e o enfermeiro que vai estar ali a todo momento avaliando o paciente. Então, o paciente vai estar ali na máquina fazendo hemodiálise, e o enfermeiro vai estar ali vendo a máquina, quanto está perdendo, se o paciente está bem, se ele não está tendo hipotensão, se ele não está tendo convulsão, enfim. E aqui, gente, é o catéter de Scheele. Ele é utilizado por um curto período, tá? Aqui fala 20 a 30 dias, mas tem pacientes que usam meses, tá? Porque às vezes a fístula também, o paciente não consegue ir para centro cirúrgico, porque a fístula arteriovenosa é feita no centro cirúrgico. Então, geralmente, tem médicos que deixam um pouco de tempo, e aí o que eles fazem? Eles colocam um catéter de Scheele, deixam um tempo, por exemplo, na jugular direita, aí depois eles tiram, colocam na jugular esquerda, aí eles deixam um tempo, colocam na subclave, e às vezes eles vão alternando a região onde colocou esse catéter, tá? Então ele é utilizado por um curto período. Nesse centro de diálise de emergência ou pacientes dialíticos com problema em seu acesso definitivo, que aí seria a fístula arteriovenosa. Então aqui, gente, ó, é um catéter de Scheele, tá vendo? Aqui tá na subclávia, tá? Aqui seria jugular. Então aqui ele tá na subclávia. Então um catéter com 2 vias. Uma via, que é a vermelhinha, sai o sangue. Sempre vermelhinha é o sangue arterial. Aí ele vai sair por aqui, passa pelo dialisador e volta pela azul. O sangue sai por aqui, passa no dialisador e volta. Esse é o catéter de Scheele, tá? Aí tipos de acesso venoso central que é utilizado o Scheele: a subclávia, a jugular e a femoral, tá? Então sempre vai utilizar nessas regiões. Sempre subclávia, jugular e femoral. Aí aqui tem até um exemplo de um catéter, não? Então o catéter é posicionado até a veia cava aqui. E aí o catéter vai ser alojado aqui nessa região. E aí sai o sangue, passa pela máquina e volta. Tá? Então o catéter de Scheele, ele é de curta permanência, tá? É esse aqui. Quando o paciente ele é diagnosticado, numa emergência diagnosticado falência do rim, o médico vai passar esse catéter porque não dá tempo de fazer uma fístula.
Então ele vai posicionar e vai fazer esse catéter de Shire, já vai iniciar a hemodiálise e aí ele vai fazendo. Até o paciente se estabilizar, estabilizou o paciente, aí ele já vai ver já uma fístula arteriovenosa para esse paciente. Aí ele vai avaliar várias questões, ver se é cirúrgico, ver se o paciente tem condições de procedimento cirúrgico e fazer a fístula arteriovenosa. Qual que é a vantagem e desvantagem? Aqui, a vantagem da fístula arteriovenosa é que ela é menos invasiva, né? Ela tem menos riscos de infecção. Deixa eu voltar aqui para vocês verem a fístula. Aqui é uma fístula. Então, o paciente, quando ele vai fazer hemodiálise, o enfermeiro vai puncionar essa fístula. Então, ele vai fazer uma antisepsia na pele com álcool a 70%. Então, ele vai passar esse álcool, vai puncionar, vai fazer a hemodiálise e vai tirar essa agulha de hemodiálise, né? Então, olha o risco como é menor. Já o catéter de Shine, ele fica permanente. Ele não sai, tá vendo? Deixa eu voltar. Ele tá aqui. Então, esse sítio de inserção, eu preciso fazer um curativo muito bem feito, todos os dias. Então, eu não posso ficar manipulando. Então, esse sítio de inserção pode pegar infecção. Aqui, nesses dispositivos, nesses conectores, quem vai manipular geralmente é o enfermeiro. Ele tem que higienizar as mãos, ele tem que pôr luva, ele tem que passar álcool a 70% nos conectores. Então, se eu não. Aqui não pode ficar resíduo de sangue. Aqui tem resíduo, né? Tá vendo? Não pode ficar resíduo, então eu tenho que heparinizar, eu tenho que lavar, heparinizar. Então, esse sangue, se ele fica aqui, gente. Então, o paciente terminou hoje 10 horas da manhã a hemodiálise. Hoje é segunda-feira, vamos supor que ele faz de segunda, quarta e sexta. Ele só volta na quarta. Esse sangue fica aqui até quarta. Esse sangue aqui, ó, é meio de contaminação. E aí esse sangue, os micro-organismos vai para onde? Direto para a corrente sanguínea, né? E aí ele pega infecção. Então, o benefício da fístula é esse. É que é menos invasivo, tem menos infecção, né? Dá menos trabalho, o paciente não se sente tão incomodado, porque quando é na jugular, que o paciente acaba indo até para a residência com esse catéter de Shire, ele fica preso aqui, então o paciente não pode lavar, não pode molhar, então ele tem que tomar cuidado na hora do banho. Então são vários cuidados e vários riscos que tem. Então por isso que a fístula arteriovenosa é mais indicada por menos riscos de contaminação. Tá bom? Eu vou abrir um plantão de dúvidas para vocês, tá bom?